Olá, eu sou o Djane da Libertas Permacultura. Na videoaula de hoje, eu vou apresentar para vocês algumas das formas de obter muda do abacaxi. Existem várias formas de conseguir uma muda do abacaxi, da coroa, do rebento, rebentão e dos filhos do abacaxi. Qual delas é melhor? Vou mostrar para vocês hoje como fazer a escolha das melhores mudas para multiplicar o abacaxi. Muitas pessoas comentam comigo que plantam o abacaxi e demoram muito para produzir. 2 anos e meio, às vezes até 3 anos. E isso tudo está não só na forma de plantar, mas tudo começa na obtenção da muda. O abacaxi é típico da região tropical, mas ainda plantamos pouco dele nos quintais. A gente costuma comprar os abacaxis, mas cultivar poucas pessoas cultivam. Existem várias formas de propagar o abacaxi. Eu vou mostrar para vocês 4 formas que é mais utilizada nas plantações de abacaxi. O pé de abacaxi, após formar suas folhas, sai o pendão onde vai produzir o fruto. Nessa ponta aqui já saiu o fruto. Eu deixei porque logo abaixo desse fruto saem os filhos. Costumam sair várias mudas daqui, que são chamadas de filhos. Costumam ter até 7 a 8 filhos aqui. Essa aqui está com 3 apenas. Mas essas são as mudas que são chamadas de filhos. E logo abaixo, na base do pendúculo, sai o rebento. Esse rebento também é uma muda. E na base do abacaxi, sai o rebentão. É essa aqui que está bem desenvolvida já. Pois o fruto já saiu há mais tempo, ela desenvolveu bem. Todas essas são mudas. Tanto os filhos, quanto o rebento, quanto o rebentão. E também a coroa do abacaxi que foi colhido. Todos esses são mudas. Porém, o que costuma plantar por aí, principalmente nas produções comerciais, são os filhos. Esses que nascem na base do fruto. Essas são as melhores mudas, pois elas produzem praticamente todas na mesma época, os frutos praticamente do mesmo tamanho, elas ficam mais padronizadas, tanto no tempo quanto no seu tamanho também. Então, para obter uma boa muda, a gente retira dos filhos. O rebento, que nasce aqui na base do pendúculo, quanto o rebentão, que nasceu aqui no pé dele, esses também são mudas, porém, o tempo de produção é muito maior. Tanto deles quanto da coroa do abacaxi. O tempo de produção vai ser muito mais longo. 1 ano e meio, 2 anos às vezes. Eu já cheguei a plantar aí, ele produziu com quase 3 anos. Demora muito. Diferente das mudas obtidas dos filhos. Os filhos produzem rápido, em média com 1 ano, e você tem uma produção mais uniforme. Mas para quem planta no quintal, planta na horta, não é um cultivo comercial, pode-se plantar qualquer tipo de muda, inclusive da coroa. Não vai obter uma produção todas na mesma época, todos os frutos grandes, porém é possível produzir assim também. Porque às vezes a gente não tem acesso tanto a essas mudas dos filhos, só quando a gente encontra uma grande plantação de abacaxi. Na maioria das vezes, o que a gente tem mais acesso é da coroa do abacaxi. Outro fator importante na hora de escolher a muda, seja do rebento, do rebentão ou do filho, que essa muda seja bem reta, não seja curva. A sua base não seja muito curva. Porque quando ele produzir, para que ele não tombe, a muda retinha, ela vai ter muito mais resistência. E outra observação, quando for plantar da coroa do abacaxi, escolher um abacaxi que esteja maduro, mas não tão maduro ao ponto das suas folhas estarem soltando. Ela precisa estar firme. Aí você vai conseguir que ele brote e produza o abacaxi. Lembrando que, quando a gente produz uma muda através da coroa, demora bem mais tempo para produzir. Mas como às vezes, no plantio doméstico, a gente não se preocupa tanto em todos produzirem na mesma época, às vezes isso é até vantagem a gente plantar assim. Porque aí a gente tem abacaxi em diversas épocas do ano. Mas caso seja uma produção maior e tenha fins comerciais, temos que dar preferência aos filhos. Esses sim vão ter mais uniformidade na produção. Quando a gente produz a muda através da coroa, do rebento ou rebentão, a planta está mais suscetível a doenças. Por isso que é preferível plantar sempre dos filhos. Serão plantas bem mais saudáveis.
Esse pé de abacaxi, ele foi plantado há mais ou menos 2 anos, através da muda de coroa. Dos abacaxis comprados em supermercado, eu retirei a coroa e plantei. Então, ele demorou muito para produzir. Agora, ele já soltou o fruto e já está soltando os filhos aqui do lado, as futuras mudas. A partir dessa produção, eu vou retirar agora os filhos e vou plantar. Aí sim, eu vou ter produção em média com 1 ano. Então, caso você não tenha acesso a mudas do abacaxi, mudas boas, que são os filhotes, você pode estar plantando na coroa e quando ela começar a produzir, você vai ter boas mudas para multiplicar. E elas costumam sair várias. Esse aqui já está com 3 mudinhas nascendo. Então eu escolhi uma muda aqui do filhote. Aqui tem até mais, eu vou tirar para vocês verem. São todas boas mudas. Essa aqui está um pouquinho torta, mas dá para plantar também. Mas a melhor muda sempre será essas mais retas. Essas são ótimas. Vou separar essas duas, vou mostrar para vocês como plantar uma muda. Retire as primeiras folhas para deixar exposto o pezinho dele. Deixe ela assim. Agora você pega a muda, faça isso com ela, recolha todas as folhas e deve-se colocar terra até aqui, sem cobrir o meio dela, não pode cair terra no meio dela. Então, junte as folhas, coloquem e cubra. E é importante apertar bem a base da muda. Use um cabo da ferramenta para apertar. Não é socar, é apertar. Para que ela fique bem firme. É muito importante apertar muito bem em volta. Por isso que eu sugeri o cabo da ferramenta. Que ele fique bem firme, ó. Para sair tem que colocar muita força. Ele precisa ficar assim bem firme. Do contrário, quando ele soltar o fruto, ele vai pesar e vai tombar. A gente vê muito por aí os pés de abacaxi tombado, pois durante o plantio não foi bem apertado a base dele. Precisa ficar muito firme. Então, pessoal, essas são as 4 formas de obter muda do abacaxi. Do rebentão e do rebento demora um pouco mais. Da coroa, menos um pouco. Agora, dos filhotes, esse sim, dos filhos que saem na base do abacaxi, esse é bem rápido de produzir. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Experimentem plantar aí, mesmo que vocês não consigam boas mudas, mas plante da coroa, demora um pouco, mas é muito bom colher um abacaxi em casa. E um detalhe, o abacaxi, a gente vê muita plantação aí a pleno sol, mas é uma planta que gosta de estar na sombra. Aqui ela está na sombra de um pé de feijão guandu. Eles adoram estar debaixo de outras plantas. Seus frutos ficam maiores e mais doces. E outra dica também é que o abacaxi pode ser plantado em vasos. Ele vai muito bem em vasos, desde que o vaso tenha aproximadamente uns 30 centímetros de profundidade. Esses vasos com 30 litros. E a forma de plantar ele em vaso é igual eu mostrei para vocês. Apertando bem a sua base para que ele fique bem firme. Então, depois dessas dicas, não jogue mais as coroas do abacaxi fora. Mesmo um pouco demorado, mas com o tempinho você consegue obter bons frutos aí. Compartilhe essas ideias com os amigos e com a família. Agradecemos o programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal Molevade e Mina do Andrade. Até a próxima, pessoal!